Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que o Flamengo assumiu o risco de uma tragédia ao manter aberto um local interditado e que a prefeitura foi omissa por não garantir a interdição de fato do CT. Essas são imagens de um lugar que deveria estar vazio, fechado, porque foi interditado pela Prefeitura do Rio no dia 20 de outubro de 2017. Uma determinação que vem sendo descumprida pelo Flamengo durante quase 1 ano e 4 meses, todos os dias. Essas são imagens gravadas hoje no Ninho do Urubu, com atletas profissionais treinando no lugar onde 10 adolescentes morreram no incêndio de quinta-feira. Conversamos com especialistas em direito e engenharia para entender as responsabilidades do clube e do poder público na tragédia. Começando pelo Flamengo, que manteve o dormitório dos jovens num aglomerado de contêineres onde, de acordo com o projeto de construção, deveria haver uma lavanderia, um estacionamento e um prédio administrativo. Num pronunciamento no sábado, o diretor executivo do clube afirmou que a falta de documentação não tem relação com a tragédia. Na realidade, isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizada. Estamos trabalhando arduamente nisso. Para especialistas em leis e projetos de engenharia, é exatamente o contrário. Quem gera o risco sempre é responsável pelas consequências desse risco, principalmente quando acontece uma tragédia com fatalidades. Então, tem que se identificar quem foi o projetista responsável por fazer aquele arranjo de locais para as pessoas dormirem. A decisão dos dirigentes do clube de permitir o funcionamento de um centro de treinamento sem o alvará de autorização para funcionamento desse centro significa que eles assumiram o risco de qualquer acidente, de qualquer problema que houvesse naquele local. E isso é uma responsabilidade num grau superior ao da mera culpa, o que atrai para o caso uma responsabilidade baseada, pelo menos, no dolo eventual. No ano passado, o Flamengo investiu 26 milhões de reais em obras de modernização do centro de treinamento. Na mais recente das 3 inspeções feitas no CT, em novembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros listou alguns pontos para não liberar o certificado de aprovação, como posicionamento e instalação do gerador, ausência de caixa d'água próxima ao eixo das bombas da casa de máquinas, ausência de hidrante urbano. Os bombeiros não citam em nenhum momento a existência de uma edificação que não fazia parte do projeto original, ou seja, o alojamento nunca foi vistoriado, embora fosse bem visível. Havia, de fato, uma instalação de um certo porte que deveria ter sido observada e pelo menos uma recomendação a respeito daquela anormalidade em relação ao projeto original. Mesmo não sendo obrigatório, seria uma atitude preventiva que poderia contribuir para sinalizar quanto ao risco. A verificação in loco das instalações deveria ter acusado a existência daqueles contêineres e o seu uso irregular, o que poderia, de alguma forma, ter auxiliado as autoridades e o próprio clube a evitar essa tragédia. Agora, a Prefeitura do Rio, que interditou o CT exatamente por não ter o certificado do Corpo de Bombeiros e ainda aplicou 31 multas ao clube por manter o Ninho do Urubu funcionando irregularmente. Apesar disso, a Prefeitura tem dito sistematicamente que não tem poder para fazer valer a própria decisão, a própria ordem, a interdição. O que a Prefeitura não fez é o que ela faz comumente com bares, restaurantes que funcionam em descumprimento de normas, por exemplo, de vigilância sanitária. É convocar a Guarda Municipal ou auxílio da Força Policial e adotar medidas concretas que impedissem o acesso das pessoas ao centro de treinamento do Flamengo. Ao não agir assim, me parece que a Prefeitura tem uma responsabilidade grave por omissão. A NHJ do Brasil, a empresa que forneceu os contêineres, também tem explicações a dar no curso das investigações. Ainda não se sabe quem projetou a estrutura daquela maneira e se ela foi originalmente criada para ser um dormitório. A pergunta mais importante é: quem projetou aquela instalação? Quais os documentos de projeto dessa instalação? Porque aí muitas respostas surgirão pela documentação e também pelos projetistas, que vão explicar como eles criaram uma situação como aquela de confinamento, sem portas de emergência e sem recursos de alarme para um dormitório.
uma cultura de leniência, de irresponsabilidade no cumprimento de normas de segurança, como se elas fossem meras filigranas jurídicas. O que salta aos olhos é que a irresponsabilidade dos dirigentes do clube, associada à omissão da prefeitura, decretaram a morte desses meninos. O Corpo de Bombeiros declarou que, ao negar o certificado de aprovação, não é obrigatório citar todas as irregularidades encontradas. Segundo a corporação, a legislação determina que basta apontar as pendências inicialmente observadas para evitar que os projetos e obras sejam feitos com base apenas no trabalho do Corpo de Bombeiros. A NHJ do Brasil declarou que está colaborando para a apuração dos fatos e que a equipe técnica está à disposição do Flamengo para ajudar a entender as causas do incêndio. A empresa não divulgou os nomes dos profissionais envolvidos no projeto. Nós perguntamos mais uma vez por que a prefeitura não agiu para garantir a interdição do CT, mas não obtivemos resposta. O Flamengo também não se manifestou.